Meus caros, hoje vou falar-vos de um assunto muito importante, que são as audiências televisivas. E no final deste vídeo vão perceber porque é que as televisões estão todas aflitas, todas a dizer em conjunto que a net é tudo fake news e todas as TVs desataram a contratar mentígrafos, num desespero enorme para retirar o povo das redes sociais. Neste vídeo explicarei porque é que isso acontece. Não foi nenhum capricho de ninguém. Tem a ver com os milhões que as TVs estão a perder em audiências. Vejam o vídeo até ao fim e percebam que, tanto no dia-a-dia, como na semana, como no mês e até como no ano passado, as TVs perderam milhões em audiências, enquanto a net, pelo contrário, as ganhou. Ora, vejamos. Aqui temos o site da KM.pt, que mostra os dados, sem os analisar, da empresa responsável pela medição, pela métrica das audiências, que é GfK em Portugal. Em primeiro lugar, como é que estas audiências são medidas? O sistema de audiometria de televisão instalado utiliza um painel de 1100 lares, portanto 1100 casas. Em cada um destes lares está instalado um audímetro por cada aparelho de televisão em uso, portanto pode ser mais do que um em cada casa. Cada uma destas unidades grava o comportamento de visionamento televisivo dos diferentes membros da família. Em termos médios, o painel tem cerca de 3.000 pessoas. Para a recolha e processamento desses dados de audiência é utilizada a tecnologia Audio Matching, que permite assegurar a medição independentemente dos tipos de emissor, das plataformas de distribuição e de todos os formatos de aparelhos de recepção de televisão. Podem ser televisões antigas até, ok? Bom, então, partimos já para a análise do último dia disponibilizado pelo site km.pt, que é a de quinta-feira, 28 de abril. Nós vemos aqui, nos vários gráficos, a RTP1 em azul, é a terceira, a RTP2 nem se vê, a SIC a vermelho, a TVI a amarelo e a Pay TV a verde. É isto que nos interessa, acima de tudo, verificar. Estas 3 ou 4 fontes de conteúdos. E como podem ver, na última quinta-feira, a SIC teve um pico em horário nobre pouco superior a 10%, enquanto que nessa mesma hora, realmente, a TVI a amarelo não chegou a 8%, teve cerca de 7%, a RTP ainda um pouco menos do que 6%. No horário do almoço, do meio-dia, como se chama, tivemos na mesma a TVI com pouco mais do que 4%, a SIC com um pouco mais do que 6% e a RTP não chegou aos 4%. Agora, o que chama a atenção no meio de tudo isto é que este gráfico verde sobe muito acima do vermelho e do amarelo. E este gráfico verde, já disse, é a Pay TV, é a televisão por cabo, a televisão paga, que, como estamos a ver em horário nobre, atinge praticamente o dobro do que as audiências, quer da TVI, quer da SIC. Ora, atinge praticamente 20%, enquanto a SIC pouco passa de 10% e a TVI tem cerca de 7%. Ora, se somarmos a SIC e a TVI o cerca de 5,5% da RTP, obtemos para o conjunto das televisões portuguesas principais menos de 23%, quando a Pay TV, televisão por cabo, tem quase 20%. Ou seja, isto é inacreditável. As 3 televisões generalistas portuguesas em aberto, somadas, pouco ultrapassam o cabo, já hoje. Há realmente aqui um fenómeno que ainda ninguém estudou. Bom, mas calma, porque isto podia ter sido apenas um caso isolado, não é? Ocorrido apenas na quinta-feira passada. Vamos ver o que se passou no dia anterior. E vejam que no dia anterior o comportamento foi praticamente o mesmo. A Pay TV atingiu 19% do seu pico, a TVI 10% e a SIC atingiu 11%, embora um pouco antes. A RTP teve o seu pico nos 9% ainda antes. Portanto, verifica-se o padrão de a Pay TV somar pelo menos tanto como a SIC e a TVI juntas. Se analisarmos ainda o que se passou no dia anterior, terça-feira, 26 de abril, nós deparamos com uma situação, um cenário análogo, embora aqui a diferença seja um pouco menor. A diferença entre os canais por cabo
e a TVI e a SIC é ligeiramente menor, mas sempre com os canais por cabo muito acima de qualquer uma das televisões abertas. Vamos então ver o que se passa com as audiências em termos de share na média do mês passado e na média do ano passado. Embora aqui também apareçam dados de quinta-feira e da semana móvel, mas isso não nos interessa. Vamos olhar sobretudo para o fenómeno em termos macro-análise para vermos qual é a tendência que se tem verificado nos últimos tempos. E vemos que a SIC lidera no ano com 17,7%, no mês com 17,1%, a seguir vem a TVI no mês com 16,8%, no ano com 16,9%, portanto mantém-se estável, a RTP com 10% e 10,6%, e depois vem a CMTV com 4% e 4,2%. Depois a CNN Portugal com 3,5% e 3,3%, não sei como é que podem fazer uma média ao ano, uma vez que a CNN não tem um ano de vida, tem alguns meses apenas, deve ter sido a TVI 24 antiga, e a SIC vem atrás da CNN com 2,4 e 2,5, e depois vêm todos os canais por abaixo, que seria fastidioso analisar. Digo apenas que a RTP2 está em 18º lugar com 0,8% de share, portanto não chega a 1%, é uma pena, porque é um canal que transmite conteúdos de elevada qualidade, mas o povo não quer saber disso, e no final, que é aquilo que interessa, no final do quadro, nós vemos que a FTA, que significa as fontes de televisão aberta, tiveram uma média anual de 47,4, quer dizer, os canais de televisão abertos, todos somados, tiveram 47,4 e neste último mês apenas 45,9, ainda baixou, ainda menos do que a média do ano. Enquanto que a Pay TV, a televisão por cabo, teve no ano 38,3 e no último mês 39,6, portanto ainda aumentou no último mês, enquanto as televisões abertas diminuíram. E por último, o Not Set, que significa jogos, DVDs, que as pessoas veem nas televisões, que não tem nada a ver com a televisão, nem por cabo, nem aberta, atinge os 14,3 e no último mês 14,4, portanto ainda subiu. Ou seja, aquele padrão que nós vimos nos últimos dias, de quarta, quinta, terça-feira, mantém-se e acentua-se no ano. No ano, as televisões em canal aberto, vamos dizer outra vez, RTP, SIC e TVI, RTP2 também, RTP Memória, essas em canal aberto, não ultrapassam os 47,4%. E são as que não se pagam, já não chegam a 50%. As que se pagam chegam a 38,3%. Reparem, já estão quase a par. E se somarmos a televisão por cabo com a televisão que é usada não para reproduzir conteúdos televisivos assim, mas sim jogos e DVDs, essas coisas, aí já ultrapassa até. Obviamente que ultrapassam os canais abertos. Ora, este gráfico colorido mostra exatamente o que aconteceu na semana móvel. Como podem ver, a faixa a verde é substancialmente superior à soma das faixas vermelhas e amarelas e algumas vezes iguala até a soma das três, vermelha, amarela e azul, ou seja, a televisão por cabo nesta última semana igualou praticamente a soma das três televisões em canal aberto. Neste próximo gráfico, relativamente à mesma semana, mas em gráfico de linhas, ainda é mais evidente. Vejam a curva verde cá em cima, que na maior parte dos dias é superior à soma das três curvas azuis, amarelas e vermelhas cá em baixo. Portanto, a Pay TV neste momento já é superior em termos de audiência à soma das três televisões generalistas, RTP, SIC e TVI. O gráfico mensal confirma a tendência, é um gráfico que tem todos os últimos dias do mês, podem até parar aqui o vídeo para analisarem dia a dia. Os mesmos dados organizados em gráficos de linha, vejam a diferença estrondosa entre o gráfico verde cá em cima, a Pay TV, televisão por cabo, e todas as outras cá em baixo, os canais abertos. E neste gráfico temos agora as audiências dos últimos 12 meses, um ano, e é fácil de ver que esse padrão se manteve ao longo do último ano. Os canais por cabo sempre muito superiores a cada um dos canais abertos. Aqui, em gráfico de linhas, não há qualquer margem para dúvidas e a única coisa que é estranha para mim
é ter vindo ontem a Clara de Sousa, no final do telejornal, dizer pomposamente que a SIC lidera, mais uma vez, no último ano, o share televisivo, mas calma, liderou em termos de televisões de canal aberto. Porque, como podem ver, realmente a linha vermelha está um pouco acima da linha amarela, que é a TVI, bastante acima da linha azul, cá em baixo, que é a última, que é a RTP, mas as três estão muito abaixo daquela linha lá em cima, que, como veem, tem tendência a aumentar. Teve tendência a subir ao longo de todo o ano e continua a ter a tendência de grande subida. Se compararmos o último dado à direita, março de 22, com o primeiro da esquerda, abril 21, registra-se aí uma paulatina subida nos canais por cabo, enquanto, se olharmos cá para baixo, para as 3 e 4 linhas de baixo, nós não vemos subida nenhuma, antes pelo contrário. Vemos que as 3 linhas correspondentes às 3 televisões em canal aberto, elas têm tendência a descer. Comparem março de 22 à direita com abril de 21 à esquerda e vejam que todas perderam audiência ao longo do ano. Ao contrário do que aconteceu com a televisão por cabo, que as ganhou. Ora, isto, meus caros, não tem 2 interpretações, só tem uma. As pessoas estão cada vez mais fartas das televisões em canal aberto, que por um lado perdem cada vez mais qualidade, a única coisa que transmitem é novelas e programas de entretenimento. As notícias são a única coisa que os portugueses ainda vão vendo e, infelizmente, já vos digo, porque as notícias também são muito manipuladas, pelo regime, claro, mas é o que ainda vai valendo às televisões generalistas. Durante o dia e até agora, à hora do almoço, aquele pico que sempre se verificou, eram 2 por dia, era o pico do almoço e o pico do jantar, o prime time. O primeiro pico praticamente desapareceu, é um pico mínimo. Os portugueses desinteressam-se cada vez mais dos conteúdos das televisões abertas e interessam-se cada vez mais pelos conteúdos das televisões por cabo. Daí, as televisões de canal aberto, em pânico, terem inventado os seus mentígrafos. Cada uma inventou o seu, só falta a RTP inventar um também um mentígrafo, as outras já têm, um chama-se polígrafo, outro chama-se Hora da Verdade, para tentar combater as redes sociais que cada vez lhes roubam mais audiências televisivas. Reparem que as pessoas que estão a trocar todos os dias a televisão pelas redes sociais, no que respeita ao consumo, visualização de conteúdos, não estão aqui sequer refletidas. Aqui apenas estão as pessoas que veem televisão. Ora, a maior parte delas já nem sequer vê televisão em canal aberto, já estão nas redes sociais. Daí o pânico dessas 3 televisões generalistas, mais da SIC e TVI, porque a RTP sobrevive com os nossos impostos e, portanto, está-se bem a marimbar para a guerra das audiências, porque ela está garantida, não é? Nós pagamos todos os meses a taxa audiovisual na fatura da luz e depois, no final do ano, pagamos mais 60 milhões, que é quanto a RTP costuma precisar para se manter viva. Para as outras 2 televisões, agora também pagamos os 15 milhões que Costa dá à comunicação social, quer dizer, dá com o dinheiro dos outros, com o nosso dinheiro dos nossos impostos, bem entendido. E pronto, meus caros, contra factos não há argumentos. Espero que tenham percebido o pânico das televisões em inventar mentígrafos para tentar incutir no povo que o que se passa nas redes sociais é tudo falso, é tudo mentira. Quando, na prática, se quiséssemos ser generalistas, teríamos que fazer a generalização ao contrário. Espero que percebam o que estou a dizer. E a que é que se deve esse pânico? Esse pânico deve-se apenas ao facto das televisões estarem a perder audiências dia após dia. A única coisa que se mantém são as telenovelas. As pessoas chegam a casa cansadas e querem distrair-se. Não querem estar a ouvir mais más notícias do Covid, nem da guerra, nem do que vier a seguir. Aquelas notícias do pensamento único. Durante 1 ano ou 2 anos estamos sempre a levar com essas notícias. As televisões não perceberam que cansaram o povo e que a cada dia que passava eles iam perdendo audiências e, a não ser que inflitam, que façam uma inflexão na sua política editorial, isso vai continuar assim. Mas como eles não podem fazer nenhuma inflexão porque eles são pagos para transmitir aqueles conteúdos e não outros, a consequência desta política cega do pensamento único é
esta que nós vemos aqui. É as pessoas abandonarem cada vez mais as televisões generalistas, RTP, SIC e TVI, mas pior do que isso, abandonarem todas as televisões e passarem para as redes sociais, que é o que está a acontecer há mais de um ano. E com mais de metade da população, se calhar com 60% da população. E se falarmos das camadas jovens é 100%. Já não há jovens a ver televisão, eu vejo para os meus alunos, falo com outros professores que dizem o mesmo, os alunos já não veem televisão. Os pais ainda vão vendo o telejornal, a novela, o futebol, os alunos já nem isso veem. Portanto, felizmente, a indoutrinação deste governo sobre as camadas jovens já só funciona na escola, o que é outro crime, mas não é para aqui chamado. Em termos de televisão, os jovens até aos 20, 25 anos, meus caros, já não veem nenhuma, pura e simplesmente. Quem é que ainda vê as televisões de canal aberto então? Os idosos. E aqui no interior, como há muito mais idosos, praticamente o dobro dos jovens, ainda vai havendo audiências no interior, sim. Eu penso que nas cidades, com grande percentagem de jovens, as televisões já devem estar a levar uma grande abada, mas como é ela? Era isto que eu vos queria mostrar, meus caros, analisem, passem este vídeo aos vossos amigos, porque já chega do povo andar aqui a ser enganado, a ser indrominado, a ser endoutrinado por António Costa e seus muchachos. A verdade ainda está visível. Nós ainda temos acesso a ela. É certo, temos que a procurar e bem. É certo que não no dão de chapa nas televisões. Não. Dão-nos outra coisa, que é aquilo que eles querem que nós aprendamos. Mas a verdade ainda está publicada. E se nós a procurarmos bem, que é aquilo que eu faço, é aqui que eu ocupo o meu tempo livre, na procura da verdade e é rejeitar liminarmente o pensamento único, porque nós não somos robôs. Nós não somos máquinas de lavar em que alguém carrega no botão e a gente faz o programa. Não, nós não somos isso. Nós ainda temos cérebro para pensar. E enquanto tivermos cérebro para pensar, e a ditadura socialista não nos cortar liminarmente toda a informação, como acontece na Rússia ou na China, nós ainda temos meios e temos conteúdos, temos dados que nos permitem pensar para a nossa cabeça e concluir que tudo, ou quase tudo, o que nos dizem nas televisões generalistas não é verdade.